Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCBC Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmão, nós temos uma pergunta hoje de uma servinha de Deus que mandou essa pergunta por WhatsApp, aonde esse número de WhatsApp a gente coloca aí embaixo no canal para quem quiser contar um testemunho, contar alguma coisa sobre a sua vida na igreja, sua vida na igreja, manda pro nosso WhatsApp, a gente faz um vídeo contando, né? E essa irmãzinha, ela conversou comigo, eu vou disponibilizar o áudio, né? Da irmãzinha que ela até autorizou. Paz de Deus, irmão. Irmão, eu queria fazer uma pergunta pro irmão, que eu não entendi essa parte ainda. A respeito, igual, por exemplo, irmão, se o homem pecar, a mulher pode viver com ele. Mas se a mulher pecar, o homem não pode mais viver com ela. Aonde que está escrito isso aí na Bíblia, irmão? O irmão pode me enviar qual é o versículo que está escrito, qual é o livro, irmão? Que eu não achei, aí eu tenho assim, essa dúvida. Aí eu queria que o irmão me enviasse o número do capítulo e do versículo da Bíblia, onde que fala essa parte, né? Que por exemplo, a mulher pecar, se o homem pecar, a mulher pode viver com ele. Mas se a mulher pecar, o homem não pode mais viver com ela porque ele peca. Porque eu vim de uma outra doutrina, irmão, e muitas das vezes acontece assim de às vezes ter que explicar isso para a pessoa, né? Às vezes ele quer saber sobre a doutrina, sobre, né, quando o marido separa, peca, ou a irmã peca, né? Como que é? Aí eu não achei isso, não achei isso na Bíblia ainda. Essa parte ainda que fala, né? Que eu sei que fala, igual, por exemplo, que a separação do adultério, né? E aí, igual, por exemplo, no nosso meio, assim, se as irmãs pecar, os irmãos não podem mais viver com elas, né? Porque senão eles pecam também. E se os irmãos pecar, elas podem, não tem impedimento nenhum da irmãs viver com ele. O irmão pode me passar onde que está escrito isso aí, irmão? Meu irmão, mas igual, por exemplo, vamos supor que se eu pecar e meu esposo quiser me perdoar e ele não pode perdoar, ou vice-versa, se meu esposo pecar e eu também perdoar ele e nós continuar a nossa vida de casal, assim, aí nós peca, se nós perdoar um outro, nós aí nós peca os dois. Meu irmão, quando o irmão peca, ele não tem direito de buscar o perdão e Deus não perdoa? Aí, quantos irmãos que já pecaram e aí buscam perdão, o Senhor, os irmãos de fora, irmão que não sabe da vida dele, coloca em liberdade. Até eu já vi até músico, já aconteceu isso, só que assim, irmã não, irmã nunca vi assim, se a irmã pecar, acabou, aí o irmão não pode mais viver com ela. Mas ela tem direito de buscar o perdão. Aí como que fica essa parte do governo? Se Deus perdoa, aí nós não pode perdoar? Igual, por exemplo, muitas pessoas assim que não servem a Deus, eles não concordam com essa parte. Falam, mas Deus perdoa, por que que vocês não podem perdoar? Né? Porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, os outros pecados, todos os outros pecados, se buscar, Deus perdoa, né? Tanto faz o pecado de adultério, como o pecado de roubo, que igual, por exemplo, não tem pecado maior do que o outro, né, irmão? Tudo é do mesmo tamanho. Tanto faz, o adultério vai para o inferno, quem roubar vai para o inferno, e se não arrepender. O que matar vai para o inferno também, se não arrepender. Mas se arrepender de coração e buscar o perdão, Deus perdoa, né? Que a palavra de Deus fala assim que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia. Aí como é que fica essa parte, irmão? Por exemplo, vamos supor, se eu pecar, né? Aí meu esposo, se ele quiser me perdoar,
Aí ele pode perdoar. Aí se eu vou buscar o perdão e Deus me perdoa, e aí, como é que fica, irmão? Ah, só, irmão. 1 Coríntios 7. Olha só, falando sobre o casamento, sobre o servo de Deus. 1 Coríntios, começando no capítulo 7. Quanto àquele assunto sobre o qual me escreveram, é bom para o homem não ter relações sexuais com uma mulher. Essa visão está errada, visto que há tanta imoralidade sexual, o marido deve ter relações com sua mulher e a mulher com seu marido. O homem deve dar à sua mulher tudo a que ela tem direito como mulher casada, e o mesmo deverá fazer a mulher. Uma mulher que casa deixa de ter direitos exclusivos sobre o seu próprio corpo, porque o marido passa também a ter direitos sobre ele. O mesmo acontece com o marido, que deixa de ter direitos absolutos sobre seu corpo e passa também a pertencer à sua mulher. Não recusem, pois, esse direito um ao outro, a não ser por acordo mútuo, por tempo limitado, para poderem integrar-se mais completamente à oração. Seria jejum? Depois deve juntar-se novamente para que Satanás não possa tentar-vos por falta de domínio próprio. Não estou a dizer isto como uma ordem, mas como uma concessão em relação ao casamento. Eu, pessoalmente, gostaria que os homens fossem como eu, mas não somos todos iguais. A uns Deus dá o dom de se casarem e outros dá-lhe o dom de poderem ser felizes sem casar. Agora eu digo aos que não casaram e às viúvas que é melhor se ficarem sem casar, como eu. Contudo, se não puderem dominar-se, então que se casem, ou melhor casarem do que arderem de paixões. Quanto aos casados, tenho uma ordem a dar-lhes, que nem sequer é minha, mas algo que o Senhor mesmo estabelece. A esposa não deve abandonar o seu marido, mas se ela se separar dele, então que fique assim, sem tornar a casar, ou então que volte para o marido, e o marido não deve divorciar-se da mulher. Esse 10 aqui diz isso tudo. E aqui gostaria de acrescentar algumas sugestões minhas. Embora não se trate de ordens diretas do Senhor, se um cristão tem uma mulher que não é crente e ela quiser ficar com ele, não deve deixá-la. E se uma mulher cristã tiver um marido que não é crente e ele quiser que ela permaneça com ele, não se divorcie, porque a esposa crente traz santidade ao seu casamento e o marido crente traz também santidade ao seu casamento. De outra maneira, os seus filhos não teriam uma boa influência, mas assim estão santificados. Mas se o marido ou a mulher que não forem cristãos estiverem realmente decididos a se separar-se, pois que o façam. Em casos desses, o marido ou a mulher cristão não deve insistir para que o outro fique. Por Deus quer que vivamos em paz. Contudo, vocês mulheres não sabem se os vossos maridos virão a salvar-se, se ficarem, e o mesmo para os maridos em relação às mulheres que queiram se afastar-se. Acima de tudo, é preciso que tenham certeza de estar a viver como Deus pretende. Casando-se ou não, este é o meu critério para que todas as igrejas, por exemplo, um homem que tenha sido submetido ao rito da circuncisão, não procure tentar desfazer essa marca. Se o contrário, ainda não tiver sido circuncidado. Também não deve fazê-lo agora, porque é indiferente que um cristão tenha ou não sido circuncidado. O que é importante é que ele procure fazer a vontade de Deus. Irmãos, a irmã pediu para a gente achar na Bíblia onde está escrito isso, né? Irmãos, até hoje eu não, pelo tempo que eu tenho aí de congregação, de graça, até hoje eu não sei se tem essa parte da Bíblia, presumo que não tenha sobre essa parte, e que é óbvio, né? Que a própria igreja reconhece isso, né?
do caso da irmã ou irmão perdoar uns aos outros e voltar a morar junto, mas a parte atingida não ficará sem liberdade, né? Não, nunca encontrei, nunca vi isso na Bíblia e creio que não tem essa parte. Se alguém aí souber dessa parte, a gente passa para eles. A única parte que eu encontrei foi uma parte aqui em Coríntios, né? Coríntios que fala sobre o casamento. Que fala assim: quanto àquele assunto sobre o qual me escreveram, é bom para o homem não ter relações sexuais com uma mulher. Essa visão está errada, que o homem não pode ter relações sexuais com uma mulher. Visto que há tanta imoralidade sexual, o marido deve ter relações com sua mulher e a mulher com seu marido. O homem deve dar-se à sua mulher tudo o que ela tem direito como mulher casada, e o mesmo deverá fazer a mulher. Uma mulher que se casa deixa de ter direitos exclusivos sobre seu próprio corpo, porque o marido passa também a ter direitos sobre ele. O mesmo acontece com o marido, que deixa de ter direito absoluto sobre seu corpo e passa também a pertencer à sua mulher. Não recuse, pois, esses direitos um ao outro, a não ser por acordo mútuo, por tempo limitado, para poder entregar-se mais completamente à oração. Depois deve juntar-se novamente, para que Satanás não possa tentar-vos por falta de domínio próprio. Não estou a dizer isto como uma ordem, mas como uma concessão em relação ao casamento. Eu, pessoalmente, gostaria que os homens fossem como eu, mas não somos todos iguais. A uns Deus dá o dom de se casarem, e a outros dá-lhe o dom de poderem ser felizes sem casar. Agora eu digo aos que não casaram e às viúvas que é melhor se ficarem sem casar, como eu. Contudo, se não puderem dominar-se, então que se casem. É melhor casarem do que arderem de paixões. Quanto aos casados, eu tenho uma ordem a dar-lhes, que nem sequer é minha, mas algo que o Senhor mesmo estabelece. A esposa não deve abandonar o seu marido, mas se ela se separar dele, então que fique assim, sem tornar a casar. Ou então que volte para o marido, e o marido não deve divorciar-se da mulher. E aqui gostaria de acrescentar algumas sugestões minhas. Embora não se trate de ordens diretas do Senhor, se um cristão tem uma mulher que não é crente e ela quiser ficar com ele, não deve deixá-la. E se uma mulher cristã tiver um marido que não é crente e ele quiser que ela permaneça com ele, não se divorcie, porque a esposa crente traz santidade ao seu casamento, e o marido crente traz também santidade ao seu casamento. De outra maneira, os seus filhos não teriam uma boa influência, mas assim estão santificados. Mas se o marido ou a mulher que não forem cristãos estiverem realmente decididos a separar-se, pois é o que façam. Em caso desse, o marido ou a mulher cristão não deve insistir para que o outro fique, porque Deus quer que vivamos em paz. Contudo, vocês, mulheres, não sabem se os vossos maridos virão a salvar-se, se ficarem, e o mesmo para o marido em relação às mulheres queiram se afastar-se. Acima de tudo, é preciso que tenham certeza de estar a viver com Deus como Deus pretende, casando-se ou não. Este é o meu critério para todas as igrejas. Por exemplo, um homem que tenha sido submetido ao rito da circuncisão não procure tentar desfazer essa marca. Se ao contrário ainda não estiver sido circuncidado, também não deve fazê-lo agora, porque é indiferente que um cristão tenha ou não sido circuncidado. O que é importante é que ele procure fazer a vontade de Deus. Por exemplo, um homem que tenha sido submetido. De um modo geral, uma pessoa deve manter-se no estado em que Deus a chamou.
se é escravo, que isso não se torne causa de aflição. Naturalmente, se tiver oportunidade de ficar livre, que aproveite. Aquele a quem o Senhor chama na condição de escravo, lembre-se de que o Senhor o libertou da escravidão ao pecado. E aqueles que ele chamou sendo livres, lembre-se de que agora são como os escravos de Cristo, porque foram comprados por Cristo. E por um alto preço não se torne agora escravo dos homens. Queridos irmãos, seja qual for a situação em que alguém esteja tornando-se cristão, fique assim a sua nova relação com Deus. Nós vamos colocar aí, irmãos, a pergunta da irmã para vocês verem se é isso mesmo que nós respondemos. Precisa ter a base, porque hoje em dia, irmão, várias pessoas estão nessa condição, né, irmão? Em que o marido peca, a mulher fica com medo. Se ficar com ele, se aceitar ele de volta, vai perder a liberdade. E se separar dele, vai perder a liberdade. Aí, irmão, a congregação hoje entende assim. Ele pecou, pode separar, divorciar, que se quiser, né? Separar, tem liberdade na igreja se casando com outro. No caso de uma das partes, adulterar. Agora, se a esposa gosta do marido, dá uma chance para ele e quer ficar com ele, ela não vai perder a liberdade do mesmo jeito. Há casos e casos que a gente conhece na congregação em que o irmão peca, volta para casa, fica com a esposa fica em liberdade na congregação e o marido fica sem liberdade, mas ela com liberdade. E isso vice-versa, né, irmãos? Então, essa é a resposta que a gente queria dar para essa irmãzinha. Deus abençoe por essa pergunta, uma pergunta muito boa para a nossa irmandade, que muitos, creio, que depois desse vídeo muitos vão escrever contando que aconteceu, que acontece a mesma coisa com eles, né? E que muitos que não sabiam dessa parte agora fiquem sabendo para não ficarem inocentes o resto da vida, né? Aí depois falar, eu não sabia, eu não ouvi nada sobre esse assunto, ninguém comentou. Eu não digo nem dar aula disso, né? Mas comentar, conversar sobre isso. Né? Porque amanhã depois chega e fala assim, poxa, eu não sabia, não, mas eu ouvi num canal, eu ouvi uma irmãzinha que perguntou para o servo de Deus lá, e ele comentou sobre esta parte. E muitos inscritos foram lá no canal dele e também comentaram sobre essa parte, deram o seu parecer, sua opinião. Né? Isso é muito bom, irmãos, esse tipo de pergunta para que nós podemos se interagir entre nós, servos de Deus, e para quem está chegando agora na congregação, né? Que tem muitos que me escrevem aqui que vão se batizar. Tem até uma irmãzinha que diz que está com o batismo marcado, ela vai batizar, depois ela vai mandar o testemunho dela para nós contar aqui. São pessoas que estão chegando agora na congregação, que ouvindo isso já tendo uma base mais ou menos do que pode acontecer, né? Irmãos, então esse é um vídeo que creio que foi rápido, né? Não sei se demorou muito, mas que é de bom proveito para todos nós, irmãos. Deus abençoe os irmãos, as irmãs que estão mandando mensagem para o número do WhatsApp. Estão todos aqui marcados no celular. Quando quiserem mandar de novo, para a gente interagir entre a gente aqui no canal, fiquem à vontade. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever e acionar aquele sininho em mais vídeos. Para quando nós fazer o vídeo aqui direto para você. Tá bom? Fique toda a santa paz de Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, Ele há de querer.